Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Uma boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação especial a todos os que nos visitam também, que se unem a nós aí nesta noite. Então é uma satisfação termos vocês aí, né? Depois de um longo período sem nós termos o estudo, né, transmitido aí pelo Facebook, então estamos tendo aí o nosso estudo do PEN, então nesse mês, né? Alguns irmãos e irmãs já tiveram a oportunidade e participaram presencialmente no seu grupo, e hoje nós temos a oportunidade de repetir esse momento, né, ou participar pela primeira vez, né? Então nós temos vários aí que não têm o seu grupo presencial e que têm nesse encontro a sua oportunidade de crescer então na fé e no conhecimento então das verdades de Deus, o que é muito importante, né? Então para nós é uma necessidade então para cada um de nós. A saudação especial então a Jurema Schneider lá do Larias, Clarice Fack lá de Arroio do Meio, forte abraço dona Clarice, Clair von Millen, Marlene Eliane Schneider e família, o seu Marino, forte abraço aí Marino. A Loina Bubbles Roots de Pelotas, saudação, né, também para a senhora, uma satisfação a sua presença, também um abraço aos seus queridos. Marli Bernstein, né, boa noite. Ilse Miller, muito bem-vinda. Márcia Bonenberg, também aí o Rudi Lamp, né, aí conosco também nesse estudo. Arli Reisner, muito bem-vinda. Adelar, também Dreyer, lá de Tupandi, um abraço para ti, Adelar, e os teus queridos. A Sheila Hirt também, né, Gessi Folmer, Edila Arendt, muito bem-vinda também. Sinto-se todos assim saudados, cumprimentados para esse momento de estudo. Então, nesta noite, que Deus, então, na sua graça e grande amor, aqui nos concede. Convido você aí para um momento, então, de oração. Assim como estamos, queremos falar com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento te rendemos graças porque em Jesus Cristo somos os teus filhos e vivemos na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Vivemos na certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua presença e bênçãos na nossa vida em todos os dias, em todos os momentos. Como é bom saber que em Jesus um dia estaremos contigo no céu e que aqui tu estás sempre conosco. Queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Abençoes cada um que aqui se reúne para esse momento de estudo bíblico, que nós possamos crescer então no conhecimento e crescermos também na fé e nos frutos a partir desta fé. Queremos também nesse momento, ó Deus, te pedir por todos aqueles que passam por tribulações, que sofrem no avançado da idade, talvez pela fragilidade ou pela doença. Te pedimos por todos os enfermos, teus filhos que sofrem talvez no avançado da sua idade, aliás, que sofrem justamente pela doença, né? Também, Senhor, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Abençoe todos os participantes desse estudo
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 90, Santa Bíblia, meu prazer. Hino de número 90 do Inário Louvai ao Senhor. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Muito bem, queridos irmãos, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, demais pessoas que se unem a nós, que nos visitam ou que participam conosco continuamente aí também, nesse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Sintam-se todos assim saudados, né, todos abraçados, né? Que bom que de fato aqui vocês estão participando desse momento. O estudo hoje, então, ele é tirado do livrete, então, do PEN. Então, a publicação para 2022 da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja em Grupos. O estudo hoje é o estudo de número 4, página 31 do livrinho. Quem tem o seu livrinho pode abrir aí na página de número 31 do mesmo. E o tema do nosso estudo é o poder de Deus para a salvação. Então, o poder de Deus para a salvação. E nós vamos inicialmente ler o texto bíblico de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. E convido, então, neste momento, a Luíse para ler para nós, que está aqui nos assistindo, então, no estúdio da congregação. Atos 2, 42 ao versículo 47. Então, você, né, está convidado a abrir aí a sua Bíblia. Seguimos a nova tradução na linguagem de hoje, conforme o costume aqui da Congregação Cristo. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo levadas. Salvas. Ok, até aqui a leitura, então, do texto bíblico, né? Após lido, então, o texto, olhemos aí para aquilo que nos é sugerido, então, na sequência, página 31, então, do livrinho, temos dois questionamentos.
Então convido a Luísa para ler as duas perguntas, então, para nós, como reflexão, né, debate inicial para o nosso estudo desta noite. 1. À luz do texto bíblico, como identificamos uma verdadeira igreja cristã? 2. O que Deus deseja de sua igreja? Duas questões muito importantes, queridos irmãos, né? Então, à luz do texto bíblico, como identificamos uma verdadeira igreja cristã? Que pergunta interessante. Como é que a gente vai identificar uma verdadeira igreja cristã? Costumo ensinar na instrução de confirmandos, né, para os alunos, que a primeira forma pela qual a gente identifica uma verdadeira igreja cristã é se ela confessa a fé no Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas. Deus Pai, o Criador e Preservador do Universo. Deus Filho é o Salvador, único e suficiente e mediador entre Deus e os homens. E, aliás, diz a Bíblia, único mediador, único Salvador e mediador entre Deus e os homens, conforme nós lemos em Timóteo. E também Deus Espírito Santo, que é o ensinador e consolador, ou seja, aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Ou seja, a primeira coisa pela qual a gente identifica uma igreja verdadeiramente cristã é ela confessar a fé no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Por exemplo, nós temos na igreja alguns credos que também são ecumênicos. Por exemplo, o credo apostólico é o mais decorado, talvez, pelos cristãos, é o mais usado, talvez também por ser o mais curto, mas enfim, o que é o credo apostólico? O credo apostólico é uma confissão de fé, ele não é uma oração, mas é uma confissão de fé baseado nos ensinos de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Por isso, credo apostólico, ou seja, uma confissão de fé baseado em cima dos ensinos de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Ou seja, ele resume aquilo que Deus nos ensina na Bíblia, por intermédio dos seus servos e instrumentos, a respeito de si, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um outro credo usado pela igreja também ecumênico, o segundo credo mais usado pela igreja cristã é o credo niceno, né? O credo niceno ele foi escrito em 325, então é considerado o mais antigo dos credos, em 325 depois de Cristo, num concílio da igreja em Niceia, por isso é chamado de credo niceno. Ele também defende, ou seja, nesse debate teológico, ou nesse concílio da igreja, nessa reunião de estudo da igreja, a igreja reafirma a fé no Deus triuno, nas palavras do credo então niceno, e com ênfase especial na obra de Deus Filho, Jesus Cristo, porque na época haviam heresias, ensinamentos contrários, não aceitando Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, como Salvador da humanidade. E aí o credo niceno, de forma especial, defende aquilo que os cristãos creem a respeito da Trindade, mas especialmente da obra de Deus Filho, que é Jesus Cristo, então verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas tem mais um credo, que também ora é usado pela igreja, mas bem menos usado, é fato, né? Você lembra o nome do terceiro credo? Né? O terceiro credo, né? A Luísa aqui está dizendo, é o atanasiano, né? É o credo atanasiano. Então esse foi escrito também pela igreja em defesa da doutrina do Deus triuno, em tempos de ataque aos ensinamentos de Deus referentes à Trindade. E sabemos que Deus se revela a nós pela natureza, pela consciência, mas plenamente ele se revela a nós e ao mundo pela Bíblia. Como ele de fato ele é. Certo? Então, crer no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme confessamos nos credos apostólico, niceno e atanasiano, é indispensável para ser uma igreja cristã verdadeira. Então é a primeira coisa. De repente você pensa, puxa vida, mas será que existem grupos religiosos que não aceitam o Deus triuno como Deus? Com certeza existem. Eu vou citar aqui religiões antitrinitárias. A mais conhecida, né,
chamada Testemunhas de Jeová, né? Então é a mais conhecida, que nega o Deus triuno. Não aceita o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, vê Deus apenas como Jeová, né? Isso é uma palavra em hebraico, né? Jeová quer dizer Deus, Senhor, né? Ou Yahvé, né? Senhor. Mas quero já dizer para vocês o seguinte, que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico, lá está escrito assim, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et haaretz. Ou seja, Bereshit, no princípio da humanidade, no Gênesis, criou, bara, Elohim é Deus, né? E a terminação, né? Criou Deus, criou o quê? Et shamayim, os céus, et haaretz, e a terra. Ou seja, tem outras terminações bíblicas no hebraico justamente para definir Deus. Então já começa aí um problema, quando ora se insiste, não, tem que ser Jeová, né? O nome de Deus. Mas o próprio Deus se identifica e diz, eu sou, ele é o que ele é, né? E assim ele se revela para nós e para o mundo. Por exemplo, né, esse grupo religioso também não crê em Jesus Cristo como Deus e homem, assim como nós cremos. Ele é uma espécie de anjo Miguel, anjo poderoso. Aí, ele é salvador? Sim, ele veio nos salvar e nos dar uma nova oportunidade para nós nos salvarmos, participando das reuniões dos salões do reino e divulgando as doutrinas de casa em casa, né? Ora, quem sabe vendendo literatura, ou se as pessoas não querem comprar, quem sabe presenteando elas para divulgar as doutrinas. E o Espírito Santo? Não, Deus e Espírito Santo não existe, isso é uma forma de revelação de Deus. E o céu? O céu são somente 144 mil eleitos. Ou seja, já está cheio. Isso é já uma interpretação errada daquilo que a Escritura diz em Apocalipse, né? Dos 144 mil eleitos, que nós entendemos e sabemos que o que significa isso é que 12 tribos do povo de Deus do Antigo Testamento, vezes os 12 apóstolos, ou seja, a totalidade dos que vieram a crer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vezes por 1000, um número indeterminado, dá os 144 mil eleitos um dia no céu. Ou seja, é a totalidade daqueles, tanto do Antigo Testamento, das 12 tribos representadas nas 12 tribos, o ministério da palavra nas 12 tribos, somada a totalidade do ministério dos 12 apóstolos, ou seja, daqueles que vieram a crer em Cristo no Novo Testamento e são salvos. O inferno? O inferno é a sepultura. Sim, mas então por que ainda seguimos divulgando? Bom, podemos fazer um céuzinho aqui, mais ou menos isso. E agora? Né? Ou seja, é um grupo antitrinitário. Ou seja, não é uma religião cristã, é uma seita. A tradução da Bíblia, né, ela já melhorou bastante desde a sua origem, mas não era uma tradução boa do grego e do hebraico, já que o seu fundador não tinha um conhecimento necessário para fazer uma tradução, né, à altura, né, daquilo que precisava ser feito. Verdade seja dita, né, e esta é a verdade. Agora, que outro grupo talvez conhecido hoje também que não é uma religião cristã, que a gente pode dizer, que não crê no Deus triuno? O Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião cristã, é uma seita também. Por quê? Não crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Brahma, fonte de energia, e nós somos fagulhas desse Deus, ou seja, nós também somos deuses, de certa forma. E quem é Jesus? Jesus é um grande médium, um homem muito para frente no seu tempo, né? Mas não Deus e homem como nós cremos. E o Espírito Santo? Que Espírito Santo? Ou seja, nós próprios somos deuses, ou seja, descubra o Deus que há em você, você pode tudo, né? E siga, e você vai evoluindo espiritualmente e crescendo ainda até voltar à fonte de energia. Ou seja, você vai avançando, né, em dimensões e dimensões, quando a gente sabe que a Bíblia diz que nos importa morrer uma só vez depois disto o juízo, né? Ou seja, então é uma seita. Existem outros grupos religiosos no mundo, por exemplo, os adoradores de Alá, né? Aí temos o hinduísmo, o shintoísmo, budismo, ou seja, existem muitas religiões que têm outros deuses e que não creem
nesse Deus também. Mas existem outros grupos ainda, seitas antitrinitárias, que são conhecidas também pelo mundo. Mas as mais conhecidas talvez essas, né? Agora, imaginar que usando a Bíblia, ora se diz tudo isso, certo? Então, o segundo aspecto para a gente identificar uma verdadeira igreja cristã é o seguinte: ensinar a palavra como de fato ela é. Não usar a palavra com um fim em si mesmo, ou seja, defender as suas ideias e os seus interesses. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela se interpreta a si mesma. Ela própria, né, se explica e se interpreta, basta nós estudarmos ela. Mas aí, alguém poderia dizer, sim, mas todos usam a Bíblia e dizem ensinar a verdade. Né? Podemos ver até as testemunhas de Jeová que negam o Deus triuno, os espíritas. Bom, usam a Bíblia, né? E quanto usam e leem a Bíblia, né? Mas distorcem as suas verdades. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, que é Deus e homem, né? Ou seja, é negado como Salvador, e a sua obra, a ressurreição, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo é negada. Ou seja, se tem coragem, hora de usar a Bíblia e negar as suas afirmações, o centro dela da mensagem. Por exemplo, a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos e a vida eterna em Cristo, ou seja, ora é negada para o corpo, né? Como é que alguém pode usar a Bíblia dessa forma, justamente distorcendo essas verdades e pregar, ao invés de ressurreição, reencarnação? Isso é seita, né? Bom, não nos surpreendamos, o próprio diabo usa a Bíblia. Ele usou a Bíblia, a palavra, contra o próprio Senhor Jesus na tentação, mas usou como ele queria. Assim como muitos hoje fazem, usam a Bíblia como querem. Então é importante o seguinte: quando nós ouvirmos a mensagem, é importante que aquela luzinha vermelha, né, não seja acesa, que ela não acenda pelo Espírito Santo. Porque de repente a gente está lendo, está estudando e pam, aí aquela luzinha, né, ela é acesa e diz, não, isso aqui é estranho. O que está acontecendo aqui? Ou seja, já é um sinal de alerta então para nós. Porque a própria Bíblia, lembrem, ela se interpreta a si mesma, ela se explica, ela não precisa que nós façamos algo tão extraordinário, exceto deixar Deus falar pela sua santa palavra e nós estudarmos ela dedicadamente. Não usar as suas afirmações ou textos isoladamente para defender certas ideias ou pensamentos. E aí facilmente se cria seitas e mais grupos religiosos, né, que aumentam mais e mais, com certeza, mundo afora. Certo? Então, o segundo aspecto, então, é ensinar a Bíblia como ela é. O terceiro aspecto, como é que a gente identifica uma verdadeira igreja cristã? Ela precisa administrar os sacramentos, batismo e santa ceia, assim como Jesus mandou fazer. E Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ele diz, todos têm que ser batizados. Bom, se o grupo religioso já nega o batismo de todos, alguma coisa está errada. Ou seja, todos devem ser batizados. No Antigo Testamento era só os guris no 8º dia que eram circuncidados. Agora, no Novo Testamento, né, não tem mais sacrifício e derramamento de sangue, porque o sacrifício perfeito já foi realizado. Né? Então, agora a ordem é batizar todos com água e palavra, e não importa a quantidade de água, tendo água e palavra. A palavra batizar, né, lavar, aspergir ou submergir, qualquer uma das formas estaria correta. E a Bíblia diz que é um só batismo, não adianta batizar 2 vezes. Se vocês ouvirem alguém dizendo, olha, não, todos, não podem ser batizados. Não, mas Jesus diz todos. Bom, então se algo já é dito contrário ao que Jesus diz, então a gente já vê um problema com relação a isso. Certo? E, não, tem que ser desse jeito. Olha, é lavar, aspergir ou submergir. A palavra batizem, que é uma palavra grega, tem esses sentidos. Então por que se distorcer ou se apegar à forma e achar que a graça de Deus se limita à quantidade de água, quando 3 gotas são suficientes? A Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. É a palavra de Deus unida com o pão, a palavra de Deus unida com o vinho, faz com que junto com o pão, junto com o vinho, recebamos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Ou seja, Jesus se faz presente, não é um simbolismo. Ou seja, ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E se ora ouvirmos pessoas dizendo, não, isso não é, isso significa, isso é distorção do sentido original da palavra.
Porque na Escritura, e o próprio Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, é o pão e o vinho, não pode ser mudado. E administrado para todos, todos que sabem o que é e sabem se autoexaminar. Senão eles podem ir na Santa Ceia para a condenação, para o seu prejuízo. Bom, rememorando, ou seja, relembrando, para ser uma verdadeira igreja cristã, o que precisa? Ensinar o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Segundo, ensinar a palavra como de fato ela é. Terceiro, administrar o batismo e Santa Ceia assim conforme Jesus orientou que se deva fazer. Então assim se identifica de fato a verdadeira igreja cristã. De repente alguém pensa, puxa pastor, mas e agora? Que assunto nossa! Sim, mas no ouvir isso, talvez eu já identifiquei esse grupo, ou esse problema ou aquele problema, e agora? Como é que fica isso? A pessoa pode ser salva, de repente, estando num grupo onde é que se ensina e pratica muitas coisas erradas? Lembrem o seguinte, que a única igreja que salva, ela é invisível. E essa é a totalidade, né, daqueles que pertencem a Jesus, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A totalidade dos que creem em Jesus, que tem a Cristo como Senhor e Salvador, vão ser salvos. Apesar de talvez alguns estarem sendo iludidos ou enganados em algumas práticas. Ah, pastor, mas então tanto faz qual a igreja que eu vou participar? Tanto faz, não. Quanto mais erros a igreja X ou Y tiver, menos chance de alguém nessa ou naquela igreja crer somente em Cristo e ser salvo por Ele. É fato que de repente alguém até numa seita pode acabar sendo salvo. Olha, como eu disse, é sempre mais difícil disso acontecer, mas nada é impossível. A pessoa pode estar sendo iludida e enganada, às vezes dentro de um contexto, mas porque o que salva realmente e torna as pessoas filhos e povo de Deus, né, é o crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ter Cristo como Senhor e Salvador da vida, diretamente, crer nisso. Não crer daí nas obras, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo para ter as bênçãos ou a salvação, assim por diante. Não. As obras são consequência apenas da fé, elas não nos salvam. Mas a fé sem obras é morta, ela não existe, lembremos disso. Acho que são orientações muito importantes então para nós. Olhando o livrinho aqui na página 31, aí nós temos um parágrafo que segue, eu vou convidar a Luísa para ler então para nós. Atos dos Apóstolos fala dos primórdios do cristianismo. Descreve os grandes feitos que o Senhor realizou por intermédio dos apóstolos e da igreja cristã, que o próprio Senhor escolheu para continuar a sua obra de evangelização no mundo, a fim de levar Cristo para todos. Essa evangelização não era uma tarefa apenas dos apóstolos, mas de todos os cristãos. Muito bem. Então a evangelização, ou seja, levar a mensagem do evangelho de Cristo para o mundo, não é só do pastor, é do pastor. Mas não é só do pastor. No estudo passado, vocês ouviram que é dos pais dentro de casa. Os pais precisam evangelizar os seus filhos. Ou seja, anunciar a palavra. Tu as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te ou levantar-te. Cabe aos pais ensinarem aos filhos, em primeiro lugar, as verdades, então, de Deus. Então, os pais devem ensinar os seus filhos, ou seja, é um dever dos pais. Certo? E aí depois cabe a nós todos também evangelizar. Quem sabe alguns filhos precisam evangelizar os pais. Mas cabe a nós sermos instrumentos para incentivar as pessoas a Cristo e a igreja, talvez na nossa família. Na igreja, sim, os irmãos, as irmãs, os membros, ora nas suas fragilidades, nós incentivarmos e animarmos uns aos outros. Imagine só se esse trabalho fosse depender apenas do pastor, né? Ou seja, é muito importante que cada um aí no seu dia a dia lembre, é sua tarefa, é nossa tarefa, né, sermos instrumentos para levar Cristo para as pessoas. E há um mundo também, né? Embora que saibamos que existe um chamado pastorcentrismo dentro das igrejas luteranas, muitas congregações acham que isso apenas é tarefa do pastor. E não é tarefa de todos os cristãos. Isso também fica claro quando nós olhamos aí e estudamos a palavra de Deus. Página 32 do livrinho, Luísa. O evangelista Lucas descreve uma preocupação muito grande com a oposição que cerca a expansão do evangelho,
dizendo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Assim como o caminho de Jesus estava cercado por oposição, também seria assim para seus seguidores ao anunciarem a palavra. Muito bem. Nós, indo adiante, eu pergunto assim para vocês. Será que o cristão ele enfrenta dificuldades na sua vida ou não? Ou a vida do cristão é fácil? Como se diz, as mil maravilhas? Você já tem com certeza respondido essa questão. E agora eu vou ler um texto bíblico, né? Aliás, Atos capítulo 2, o versículo de número 43, diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Com base nesse versículo, muitas denominações ora dizem para os cristãos luteranos e dizem: olha, isso é um problema de vocês, isso mostra que vocês não são uma verdadeira igreja. Por quê? Porque aí não acontecem milagres e maravilhas dentro do vosso contexto. Puxa, e agora? Né? Vocês talvez já ouviram dizer, e olha, se anuncia no mundo, nos meios de comunicação, afirmações do tipo assim: todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, né, têm a solução de todos os seus problemas. Ou seja, os problemas financeiros são resolvidos, os problemas de saúde, os problemas de relacionamentos, ou seja, todos esses problemas estão resolvidos. Em nome de Jesus, tudo isso é resolvido. E agora? Nós sabemos da Escritura Sagrada, e o versículo de Atos, capítulo 14, e o versículo 22, diz que nos importa que através de muitas tribulações entrar no reino dos céus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o fato de estarmos com Jesus não garante que nós teremos as soluções de todos os problemas da nossa vida. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Isso são mensagens de falsos profetas, né, que usam o nome de Jesus e a própria palavra de Deus para pregoar tais pensamentos, tais teorias. Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esta é a verdade. E o que Jesus... Bom, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: dentro da igreja luterana acontecem muitos milagres e maravilhas. Deus tem curado muitas pessoas de suas doenças e salvo elas da morte em muitos momentos. Mas não da forma como alguns têm feito. Ou seja, Deus usa hoje as formas convencionais, geralmente, para curar os seus filhos, o seu povo. Mas quero dizer para vocês que Ele tem dado forças para muitos outros, que Ele não tem dado a cura para a sua doença. Ele tem dado força, ânimo e coragem para eles não desanimarem e desesperarem na vida. Ou seja, eles têm recebido a força para carregarem a cruz que Jesus lhes permite. E mais, Deus também tem levado muitos irmãos luteranos desta vida. E em Cristo sabemos para o céu. Porque ora Deus não quer, ora Deus concede a cura. Mas ora Ele não quer curar os seus filhos. Talvez Ele permite a cruz para eles carregarem, mas Ele dá força. E Jesus disse: estou convosco todos os dias. Então são verdades de Deus. Eu quero ler aqui um outro texto aqui que diz, Marcos 13, 22, diz assim: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que isso aconteça. O que é que Jesus disse? Que apareceriam falsos cristos e falsos messias, falsos profetas, né, falsos messias, fazendo milagres e maravilhas, se possível, para enganar os próprios eleitos. Mas vocês estão de sobreaviso, vocês foram avisados. Não vão atrás, cuidado. Sim, mas se Jesus avisou que apareceriam usando o nome dele para fazer sinais e maravilhas, não só para prometer, ora fazendo. Sim, mas como é que fazem milagres e maravilhas usando o nome de Jesus, se Jesus os condena? Eles fazem com o poder do próprio diabo, o poder de Satanás. E qual é o preço disso? A alma das pessoas. Tem gente que vende a alma para o diabo por dinheiro, outros por saúde, ou outras coisas, talvez muito pequenas. Então lembremos isso, falsos cristos, falsos profetas vão enganar muitos.
E sabemos que muitos usam a palavra como um meio para enriquecer, ou seja, mercadejar, negociar. Querem ver mais uma coisa? Mateus capítulo 7, o versículo 21 em diante diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ou seja, muitos desses falsos profetas vão diante do juízo dizer: mas Senhor, fizemos milagres, maravilhas em teu nome, expulsamos demônios, papapá, né? E Jesus vai dizer: afastem-se de mim, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu nunca conheci vocês. Ou seja, infelizmente, é o que acontece no mundo. Então, quando vocês ouvirem pessoas apregoando e dizendo que em nome de Jesus todos os problemas são resolvidos, e que quando não são resolvidos é falta de fé, ou ausência de fé, talvez essa seja a expressão mais correta, lembrem do que Deus nos diz por intermédio do apóstolo. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A vida do povo de Deus no Antigo Testamento foi uma vida plenamente fácil? É claro que Deus se manifesta com a bênção dele. E a vida dos apóstolos de Jesus foi fácil? Vamos pensar primeiro a vida de Jesus. Onde é que ele nasceu? Ele nasceu num palácio? Ou foi numa estrebaria? O berço dele era de ouro ou era um coxo onde o gado se alimentava? Aonde Jesus morou foi em Nazaré? Numa vila onde... aliás, numa cidade de onde se tinha fama, puxa, pode sair gente boa de Nazaré? Ou ele nasceu na cidade dos sonhos, onde todos gostariam de morar? A verdade, Jesus teve a sua infância em Nazaré, num lugar que ninguém queria morar. Onde se tinha fama, puxa, pode sair gente boa de lá? Ou seja, ninguém queria ser de Nazaré. E havia um preconceito, podemos dizer, com relação a todos aqueles que eram oriundos de Nazaré. Ou seja, a fama de Nazaré era terrível, ninguém queria ser de Nazaré. Isso são verdades aí de Deus, é importante a gente refletir justamente sobre isso. E a trajetória da vida de Cristo. Bom, a sua infância ele viveu ali, junto dos pais. Maria e José, qual era a situação financeira deles em Nazaré? Era uma situação de pobreza. Tanto que Jesus foi circuncidado no 8º dia, conforme Lucas capítulo 2. Ali nós temos o relato da circuncisão, né, então, de Jesus. E aí o que aconteceu? Daí Maria e José foram então até o templo, né? E aí apresentaram Jesus, além de ser o filho oficialmente consagrado ao Senhor, tinha toda aquela questão, mas também a mãe do nenê nascido, tanto fazia se era um menino ou uma menina, oferecia um sacrifício pedindo perdão pelos pecados dela. Então Maria, ela ofereceu a Deus, né, um sacrifício, apresentou Jesus ali no templo, né, ou seja, provou que ela tinha necessidade de fazer esse sacrifício, né, e ela fez o sacrifício pedindo perdão a Deus pelos pecados dela. Olha que interessante, né? É como todas as mulheres faziam. E o que ela ofereceu em sacrifício? 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme a lei mandava para aqueles que eram extremamente pobres. Aqueles que tinham condições ofereciam um cordeirinho, tipificando e apontando Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Mas quem era pobre, ou seja, não tinha condições, extremamente pobre, como era o caso de Maria e José, ofereciam os 2 pombinhos. Ou seja, a infância de Jesus foi fácil? Não. Ele aprendeu, com certeza, lidar com a marcenaria, lá junto de José. Olha que interessante. Bom, depois Jesus morreu na cruz, claro que foi pelos nossos pecados, mas ressuscitou, venceu o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, a vida de Jesus foi marcada pela cruz. E os discípulos e apóstolos de Jesus, foi fácil a vida deles? E aqueles que apregoam a solução de todos os problemas em nome de Jesus, e agora como é que fica? Você sabe quantos os apóstolos ficaram idosos? Apenas um, João, ficou idoso. Os outros todos foram mortos, ou seja, morreram como instrumentos da missão de Deus, ou seja, morreram como mártires
Apenas João ficou idoso. E aí, e a vida foi fácil dele? Não, ele estava exilado e preso na ilha de Patmos, quando Deus usou ele para escrever, né, justamente o livro de Apocalipse, de conclusão da Bíblia. Ou seja, a vida dos cristãos, ela é um desafio no mundo todo. E sabemos que muitos são perseguidos e mortos, né, por causa de Jesus, ou seja, em nome de Jesus. Que bênção nós podermos viver, né, o Evangelho, a palavra de Deus livremente. Louvemos a Deus justamente por isso. Certo? Então, indo adiante aqui no livrinho, página 32. Bom, se você está sofrendo, então, querido irmão, querida irmã, lembre, Deus está contigo. Jesus é contigo. Não desanime, não desespere. Fé, coragem, um dia de cada vez. Tá? Se Ele permitir tribulações, ora, peça para Ele te livrar delas. Se Ele quiser, Ele te livra delas. Agora, se Ele não quiser, Ele vai te dar força para você carregar as tribulações. E terceiro lugar, se Ele quiser nos levar, bom, Ele vai nos levar em Jesus para o céu, que é melhor do que aqui. Lá não tem mais dor, tristeza e sofrimento. Se aqui já é bom, imaginem o céu que nos espera em Jesus. Lembre disso. E com certeza, né, a gente vai ser sempre assistido por Deus. Essas são as palavras e promessas de Deus. Agora, indo adiante no estudo, aí página de número 32 do livrinho, o comentário do versículo 42, Luiz. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, os 4 pilares da vida espiritual da igreja. Muito bem. Identificamos a igreja cristã visível, verdadeira, certo? Ela precisa confessar a fé no Deus triuno, ensinar a Bíblia como ela é, administrar o batismo e a Santa Ceia como Jesus mandou fazer, certo? Resumindo tudo isso. Agora, para essa igreja seguir em frente e continuar, o que precisa? Quais são os pilares, então, da igreja? Imaginemos um prédio com 4 pilares, uma casa com 4 pilares. Se um pilar cede, ou seja, toda a construção, ela, né, corre o risco e é comprometida. Então, quais são os 4 pilares, então, da vida espiritual da igreja? Conforme Atos 2:42. Primeiro lugar é a doutrina dos apóstolos. Se nós ficarmos firmes na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverarmos nela, nós com certeza vamos permanecer e avançar unidos também com Cristo, rumo à salvação, à vida eterna, e aqui Deus conosco em todos os dias. E aí vem o segundo pilar, né? A partir desse perseverar na fé e união com Cristo, né, e vivendo essas certezas como filho e povo de Deus, nós vamos seguir em comunhão com Deus e uns com os outros. Aí vem a importância. O que é indispensável na nossa vida? Culto é indispensável, uma vez por semana. Isso é o ideal. Estudos bíblicos são muito importantes. Vida devocional, você precisa ler a Bíblia, fazer devoções todo dia. A nossa igreja tem 2 devocionários fantásticos, né? Especialmente aí temos o Minutos com Jesus, também tem o Castelo Forte, né? E podemos ler a Bíblia, que está aí diariamente. Ou seja, usem esses meios. Certo? É muito importante. E assim nós vamos estar em comunhão, então, com Deus e comunhão uns com os outros. Certo? Aí lembrem, a comunhão na igreja, na família, né? Ou seja, esses momentos de estarmos juntos. E quero dizer assim, então é impossível alguém estar de bem com Deus, firmado em Cristo, e não participar dos cultos. Isso é complicado. Então a gente precisa da comunhão com Deus e assim uns com os outros, certo? Esse encontro diante de Deus, na igreja, ou com o nosso próximo, os momentos e todos os momentos então de comunhão, são muito importantes então para nós, tá ok? O terceiro aspecto, o partir do pão, no Antigo Testamento, né, o partir do pão é a Santa Ceia, né, o mesmo, porque tinha um sentido de refeição, então nós precisamos da Santa Ceia. Alguém poderia dizer, sim, mas isso é auxiliar o próximo, ou até a gente poderia forçar a barra aqui e colocar isso junto no pacote. Mas aqui está falando de Santa Ceia, né, a questão da nossa vida espiritual, nosso fortalecimento. Então, em primeiro lugar, lembre, a doutrina, a palavra, né, e aí assim estamos unidos com Cristo, em comunhão com Deus, uns com os outros. Aí a Santa Ceia também, e aliás, essa era uma grande preocupação da igreja no período de pandemia, quando tínhamos apenas os cultos online, né? Quando não tínhamos a possibilidade presencial, ou seja, a falta da Santa Ceia.
ou seja, o encontro com o próprio Senhor Jesus no pão e no vinho, onde ele entra dentro de nós e nos dá a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, é indispensável, é muito importante então para nós. Então a Santa Ceia, nós precisamos dela continuamente. E o quarto pilar aqui, as orações. Diariamente orarmos, ou seja, continuamente, né? Agradecendo a Deus por tudo, pedindo perdão, né? Pedindo fortalecimento da fé, abrindo o coração, né, com Deus, levando sempre para Ele as ansiedades, as preocupações, os sonhos, ou seja, o falar com Deus continuamente é uma necessidade, né, nossa, como igreja, como povo de Deus. E orarmos também assim uns pelos outros, ou seja, isso é muito importante, certo? A doutrina, a comunhão, né, o partir do pão e as orações, então são os pilares da vida espiritual, então, da igreja. E a partir disso, com certeza, nós vamos viver, né, a fé, ou seja, o amor a Deus e o amor para com o próximo, né, conforme Deus espera de nós. Ora, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, sendo instrumentos de resgate, socorro, salvação, sendo sal e luz na terra e no mundo. Adiantando um parágrafo, então, que está adiante, certo? Lembrando que o estudo aqui, ele conta, ou seja, o texto de Atos, capítulo 2, ali é o relato do que acontece na igreja após o Pentecostes. O Pentecostes é o chamado, foi o chamado batismo com fogo. Alguns chamam e querem dizer que é um novo batismo. Não, não há um novo batismo. Em Atos, capítulo 1, quando a Bíblia fala, onde Jesus, lá conta, onde que Jesus diz aos discípulos que era para esperar até que eles fossem revestidos do alto, então com fogo. Ele estava falando do Pentecostes, não de um novo batismo, porque a Bíblia diz há um só batismo, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde daí haveria, né, a explosão da evangelização do povo de Deus no mundo, onde o mundo seria unido na mensagem do Evangelho. A Torre de Babel afastou o mundo pela língua e pela raça. Isso lá em Gênesis capítulo 11. E aí, no milagre do Pentecostes, os discípulos, anunciando as diversas línguas, uniram o mundo no Evangelho, porque a mensagem do amor, do perdão, né, foi anunciada ao mundo. Basta você ler lá em Atos, você vai entender corretamente o texto, não seguir interpretações erradas a respeito do próprio Pentecostes, certo? E aqui conta como o povo era unido e forte quando eles viviam o amor cristão. Apenas destacando aqui, talvez alguns irmãos já ouviram o pastor dizer, o Pentecostes é a terceira festa cristã do povo de Deus. Hoje sim. Mas no Antigo Testamento era a segunda. A primeira era a Páscoa. A segunda, então, a festa das semanas, o Pentecostes, era chamada a festa da colheita, trazendo para nós hoje, referendando para nós hoje, certo? Agora, hoje, então, a primeira festa da igreja é o Natal, a segunda a Páscoa, a terceira o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, né? E aí, a festa da colheita, nós, cristãos luteranos, celebramos mais ou menos lá na metade do ano, no mês de julho, geralmente, né? Onde nós rendemos graças a Deus pela colheita de bênçãos que Ele dá através do nosso trabalho. Então, esse momento de gratidão a Deus acontecia ali, junto ao Pentecostes no Antigo Testamento. Agora nós é em julho. Antigamente, lembram do culto festa da colheita? Né? Antigamente todo mundo agricultor levava produtos da terra. Hoje nós temos diversas profissões, então por isso o pastor incentiva os membros da igreja sempre a representarem as diversas profissões diante do altar, meios pelos quais Deus concede as bênçãos para o seu povo. Certo? Então, indo adiante, reflexão, debate, Luiz, e página 33. Qual era o método de evangelização na igreja primitiva? A evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou atualmente? Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Muito bem, será que... bom, primeira pergunta. O método de evangelização da igreja primitiva, como é que era? Decorava alguns versículos e daí ia de casa em casa batendo e levando literatura, distribuindo? Não, nós sabemos que não. Qual era o método? O povo simplesmente vivia a sua fé. E os outros, olhando e vendo os cristãos vivendo a sua fé e o amor a Deus e uns pelos outros, eles também queriam ser cristãos. Simplesmente assim. Eles eram a Bíblia que o mundo lia.
Então, essa era a forma de evangelização da igreja primitiva. E aí uns, talvez, instrumentos, né? Ou seja, o povo, né? Levando essa mensagem aos seus queridos. E assim a igreja ia crescendo e prosperando. Agora, o outro aspecto. Bom, por que isso vem no estudo? Porque muitos querem insistir na questão de método, como sendo isso a solução para a evangelização, quando que não é. A grande forma de evangelizar, para começo de história, a família, é viver a fé dentro da família. Os pais refletirem o evangelho para os seus filhos, a palavra de Deus, as coisas de Deus aos seus filhos, em palavras e prática no dia a dia. Então, isso é muito importante para nós. Às vezes muitos se surpreendem, porque, né, de repente, alguns são cristãos e outros não, talvez numa família. Bom, talvez esse seja um desafio. Sabemos que, ora, muitos resistem à obra do Espírito Santo. Que Deus não pré-determinou uns para o céu e pré-determinou alguns para o inferno, como alguns erradamente ensinam por aí. Porque Deus deseja salvar todas as pessoas. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. O 2 ali, então, será que a evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou é hoje? Em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte para vocês. O ser humano é o mesmo desde a queda do homem em pecado, desde Adão e Eva. O que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Primeira coisa, fugiram e se esconderam. Quando a vergonha do pecado apareceu, eles culparam os outros pelos seus pecados. É a culpa da mulher, que tu me deu. É culpa da mulher, não é a culpa da cobra. E o ser humano é assim até hoje. E outro aspecto, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. E ninguém diz Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então a fé nunca foi uma decisão pessoal, mas sempre foi obra do Espírito Santo, desde o princípio, desde os primórdios. Mesmo que a partir do Pentecostes, ele de forma especial esteve e está, né, até o final do mundo agora, né, na frente do trabalho da igreja. Assim como Deus Pai criou, né, criou o mundo, ele terminou essa obra, mas ele continua presente, a obra da preservação. Deus Filho salvou o mundo, daí ele é o mediador. O Espírito Santo agora ele põe a fé, agora ele edifica então a igreja na terra. Mas desde o princípio a Trindade está presente e se manifesta e age, né, dentro dos seus propósitos, tá? Então, o ser humano pecador sempre foi o mesmo, até hoje. Vai ser até assim, até o fim. A fé é a obra do Espírito Santo, até o fim. E Deus usa a palavra, né, o batismo, né, e a Santa Ceia para pôr a fé, conservar a fé ou levar a fé a produzir frutos. Ok, até aí não mudou nada. O que talvez ficou mais fácil hoje? Nós temos a mídia, vocês estão participando aí da casa de vocês, aí do sofá de vocês, estão participando do estudo bíblico, talvez, né? Ou daí do conforto da vossa casa, certo? Isso mudou, então essa possibilidade. É claro que o diabo, o mundo, também tem usado esses meios para agir, né? E para buscar e seguir e escravizar os seus, trazer os seus adeptos, né? Agora, nós também usamos, isso houve, então, uma facilitação. Por outro lado, há uma poluição, porque todos dizem falar a verdade, ensinar a verdade da palavra, certo? E o mesmo assim, pensando até no WhatsApp, das mensagens que você recebe, quantas você realmente abre e considera, certo? Então, existe uma poluição também na comunicação, então isso é uma dificuldade hoje. Mas, para mim, a pior coisa nos dias de hoje, e isso mostra que é pior nos dias de hoje a evangelização, é um dos sinais da proximidade do final do mundo, que Jesus fala, que é o esfriamento na fé e no amor, que a fé e o amor esfriaria de quase todos. Ou seja, o ser humano esfriando na fé com Deus, no amor por Deus, ele mora no amor por si e no amor pelo próximo. Aí seguem as doenças ligadas ao eu, né, ao ser humano, né, que fica incapacitado também, além de incapacidade de amar assim, incapacitado de amar até os seus filhos e o seu semelhante. Né? Ou seja, ele se torna menos humano. Essa é a verdade, essa é a grande expressão. É claro que tem as situações especiais. Eu não vou entrar em todos os pontos, né, mas apenas destacando aqui, o esfriamento na fé e no amor é um grande problema nos dias de hoje. E isso é muito triste porque torna o ser humano muito desumano, tá? Mas a palavra de Deus, né, está aí, né, animando a nós, né, ela está assistindo as pessoas, o povo de Deus, e isto é muito bom. Vou pedir para Luiz ler na página 34 do livrinho o que Lutero fala justamente sobre os pilares da igreja.
É importante que todos Lutero afirmou. Lutero afirmou que é na pregação da palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração que se reconhece a Igreja de Jesus Cristo. É importante que todos nos esforcemos para que a nossa vida diária seja coerente com a nossa fé e testemunho. Nossa vida diária necessariamente deve ir de mãos dadas com o nosso testemunho cristão. Se não for assim, poderemos perder o crédito das pessoas com as quais convivemos. O apóstolo Paulo aconselha: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:55. Isso aí, que Deus então nos guarde na fé e que a gente viva a fé, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, né? Ou seja, vivendo o amor cristão, nos importando com as pessoas, ou seja, a gente vai refletir a nossa fé, né, e o amor a Deus também nos nossos relacionamentos, na igreja, na família e no mundo. Nada de orgulho, vaidade, mas humildade, né, e nada de querer ser o que nós não somos. Né? Que Deus nos guarde sempre nesse espírito cristão também de humildade, de reverência diante de Deus, de reconhecimento da dependência de Deus. Que Deus trabalhe em nós sempre pela sua santa palavra, né, que é tudo, né? E para nós, então, o que é a palavra? É o poder de Deus para salvar as pessoas. E eu tenho certeza que você identifica pessoas que aí no seu contexto, na sua congregação, foram alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus, e foram acrescentadas à família da fé. Então Deus, pela sua palavra, Ele traz muitas pessoas, ou seja, Ele abraça no seu amor e graça muitas pessoas e traz para o convívio da própria igreja, acrescentando a família da fé. E Ele guarda quem já está na fé, e Deus, pela sua palavra, que é o poder de Deus para a salvação, traz mais pessoas, né, para o caminho da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. E ali na página 35 do livrinho ali diz, né, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16, ou seja, de todas as pessoas. Convido a Luísa para ler o parágrafo seguinte. O Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Esse Evangelho é o principal alicerce da Igreja, pois é o poder de Deus. Por ele, o Espírito Santo trabalha. Não pode ser deixado de lado ou trocado por supérfluos, estratégias puramente racionais dentro da Igreja. Infelizmente, isso aconteceu na época do reformador Martinho Lutero e acontece também em nossos dias. Isso, e agora? O que é que nós vamos fazer, talvez, para fortalecer a Igreja? Vamos inventar algumas estratégias humanas para atrair as pessoas? Porque eu digo para vocês, se o que Jesus fez não atrai, se o que Deus no seu amor e graça em Cristo fez e faz pelas pessoas não atrai as pessoas à igreja, ao caminho de Deus, quem somos nós para inventarmos algo diferente? Então Deus quer usar palavra, batismo e santa ceia para trabalhar na vida do povo de Deus, o seu amor e a sua graça. Diferente, o que adianta as pessoas estarem ali? Eu poderia brincar e dizer assim, após cada culto vamos fazer um sorteio de um prêmio, para ver se vem mais gente na igreja. Que vergonha, que horror um negócio desse. É uma piada bem grosseira. Aliás, não tem nem graça, né? Umas palavras dessas. Mas quero dizer assim que talvez os seres humanos seguem para estratégias puramente humanas. Não, vamos fazer sempre aí uma festa e um churrasco cada semana, ou cada sei lá, para ver se vem mais gente no culto na igreja. Não, Deus não quer isso. Deus quer que seja o reconhecimento, né, do amor e da graça, que elas se movam pela fé e assim produzam os seus frutos. As estratégias puramente racionais atrapalham a vida da igreja de Deus. Então a vida da igreja de Deus se move nos alicerces, naqueles que nós estudamos, certo? E se move justamente na palavra, no batismo e na Santa Ceia. E nada mais. É assim que Deus quer edificar a sua igreja. E assim que Ele quer trabalhar no teu e no meu coração. E lembrem que se o que Deus fez e faz, se o que Jesus fez e faz não move
Quem somos nós para querer colocar algo para atrair, ou ocupar, ou disfarçar, ou esconder a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus? Jamais, com certeza que não. Então a conclusão do nosso estudo, né, diz que o Evangelho é o poder de Deus e por ele o Espírito Santo trabalha. Assim a igreja vive e proclama a palavra de Deus. Então nunca podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, ele não é um produto qualquer, mas é o poder de Deus a serviço de sua graça salvadora. É a força de Deus para resgatar, recuperar, buscar, atingir, transformar, vivificar, reerguer, solidificar a vida do ser humano. Esse poder salvador se baseia na obra de Cristo na cruz, no seu amargo sofrer e na sua vitoriosa ressurreição, que garantiram para todos o favor de Deus. Queremos, neste momento, finalizarmos com uma oração que neste momento, né, convida a Luíse para nos dirigir nesse instante. Na sequência, oramos a bênção em conjunto. Amado Pai Celestial, obrigado por vires a nós pela Tua palavra, que é o Teu poder para a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Que por meio de nós o Teu Evangelho possa ser proclamado e pela ação do Espírito Santo muitos possam ser acrescentados para a salvação eterna. Que a Tua palavra, que chegou até nós, possa também por meio de nós chegar e fazer sentido na vida de outras pessoas. Assim como agiste pelo Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos pelo Teu Evangelho, e por ele muitos foram acrescentados para a salvação, que assim possa acontecer também conosco. Queremos ser, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos. Por Jesus. Amém. Amém. Então, esse estudo ele foi redigido pelo pastor Éder Frederico Piper Gomes, vice-presidente de expansão missionária, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Queremos, nesse momento, juntos orarmos a bênção, então, em conjunto, e assim nos despedimos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. E até a próxima oportunidade, se Deus na sua graça e grande amor nos permitir. Forte abraço para todos vocês, né? E até a próxima. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.